Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar falando sobre processo penal e hoje nós temos mais uma dica regressiva para conversar com vocês para a segunda fase. Nossa dica regressiva hoje vem falando sobre a citação, tá? A citação, que é o chamamento do réu ao processo, no processo penal, tem algumas peculiaridades que a gente não pode esquecer, tá certo? Sobretudo porque elas podem ser questionadas na prova e a gente tem que ver se ela foi uma citação válida, tá certo? Então vamos lá. Dentro do processo penal, as citações e a notificação dos atos processuais estão previstos do artigo 350, a partir do artigo 351. Vão lá do artigo 351 mais ou menos ao 369. Mas aí a gente tem citação, intimação, todos esses atos de chamamento do indivíduo ao processo. Tudo bem? A citação, como regra no processo penal, é uma citação pessoal. Oficial de justiça, realizando a citação, cumprindo o mandado de citação nos endereços constantes dos autos do réu. Tudo bem? Então a obrigação dele é procurar o réu em todos os endereços constantes dos autos. Se ele for citado, se ele for encontrado, ele além de ser citado, chamado ao processo, ele também vai ser intimado para o prazo de 10 dias que deverá apresentar de resposta à acusação. Tudo bem? Que é a primeira peça de resposta que ele vai ter que apresentar no processo, ok? Se ele não for encontrado, aí a gente tem que ver porque podem acontecer duas hipóteses. Uma, ele não foi encontrado porque ele está fugindo, se ocultando para não ser citado, e aí então o juiz poderá determinar, depois da certidão do oficial de justiça, da manifestação do Ministério Público, o juiz poderá determinar a citação dele por hora certa. Citação por hora certa está lá no artigo 362 do CPP, é uma citação válida, o Supremo Tribunal Federal já falou que é constitucional, ok? Então ela é sim possível, mas ela vai existir quando o réu estiver se ocultando, fugindo para não ser citado. A outra citação que nós temos é a citação por edital. A citação por edital, ela vai acontecer todas as vezes que realmente o indivíduo não for encontrado. Porque o endereço não existe, porque a casa está fechada, porque o endereço informado foi o endereço errado, esse tipo de situação. Tudo bem? Aí, então, o juiz poderá determinar a citação por edital. Entretanto, antes da citação por edital, deve ser adotado um procedimento pelo juiz. O juiz tenta, por meio do oficial de justiça, a citação pessoal, tudo bem? Não conseguir dar a citação pessoal, a certificação nos autos, volta para o juiz e o juiz mandará oficiar os estabelecimentos prisionais do distrito da culpa. Por que o juiz vai fazer isso? O juiz vai fazer isso por causa de uma súmula, a súmula 351 do Supremo Tribunal Federal. O que diz essa súmula? É nula citação por edital de indivíduo que se encontre recolhido em estabelecimento prisional do distrito da culpa, ou seja, onde houve o cometimento do crime. Tudo bem? Aí, neste caso, primeiro deverá ser feita a busca deste indivíduo dentro dos estabelecimentos prisionais do distrito da culpa. Se o indivíduo estiver preso lá, ele deverá ser citado pessoalmente, tá certo? O oficial de justiça vai lá no estabelecimento prisional e vai citar pessoalmente o indivíduo, tá bom? Se o indivíduo não estiver no estabelecimento prisional, aí voltando essa informação, aí sim o juiz determina a citação por edital na forma prevista no Código de Processo Penal. Tudo bem? O indivíduo citado por edital, se não comparecer, não designar advogado, então o seu processo será suspenso, terá o seu processo suspenso na forma do artigo 366. Será suspenso o processo e suspenso o prazo prescricional. Tudo bem? E aí o juiz poderá, obviamente, fundamentando e justificando sua decisão, determinar a realização de antecipação de provas e poderá, se presentes os pressupostos lá do artigo 312 da prisão preventiva, decretar a sua prisão. Tudo bem? Agora, essa decretação de prisão e essa determinação de produção antecipada de provas não é automática. O juiz deverá analisar o caso concreto e assim determinar. Tudo bem? Agora, se o indivíduo for encontrado, ele então terá o prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta à acusação e aí, apresentada essa resposta, o procedimento vai seguir. Essa foi a nossa dica de hoje.